pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica e o tema da nossa aula de hoje será hidrocarbonetos cíclicos e aromáticos. Nós iremos ver um pouco de nomenclatura sobre essas duas estruturas. Você vai ver que é bem simples, é bem fácil. Se você ainda tem dúvida com relação à nomenclatura inicial, volta lá nos vídeos anteriores e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Aqui, esse quadro está dividido em dois tipos de exemplos. Aqui eu tenho exemplos de cadeias cíclicas, ou seja, cadeias fechadas, e aqui eu tenho exemplos de cadeias aromáticas. Pelo que você pode visualizar, até a cadeia aromática também é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Só que os aromáticos, ele é um estudo à parte. Na regra de classificação das cadeias carbônicas, ele não entra como cadeia fechada, cadeia cíclica, mas sim cadeia aromática. Então vamos ver aqui, ó. No primeiro exemplo, eu tenho que identificar quem é a cadeia principal e quem são as ramificações para começar a dar a nomenclatura. Ou seja, bem aqui eu tenho a cadeia principal como sendo a cadeia fechada e o que está de fora, as pontas que ficarem de fora são as ramificações. Então eu tenho ramificação bem aqui, ó, com 2 carbonos, outra ramificação aqui com mais 2 carbonos e uma ramificação aqui com 1 carbono. Você precisa numerar a cadeia principal de tal forma que essas ramificações fiquem com os menores números. Então, posso começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Numerei a cadeia principal, agora eu tenho que dar o nome na ordem alfabética e não numérica, tá? Ramificação com 2 carbonos, prefixo et. Então, aqui eu tenho etil, aqui eu também tenho etil, e aqui nessa ramificação só tem 1 carbono. Então, ramificação com 1 carbono é metil. Como o nome tem que ser na ordem alfabética, então tem que ser primeiro etil, depois metil. Então, aqui eu posso visualizar que no carbono 1 e no carbono 2 da principal eu tenho 2 ramificações iguais. Então, você vai colocar o número junto e o nome junto. Fica assim, ó, 1,2, porque está aparecendo no primeiro e no segundo. Etil mais etil, dietil. Di, porque foram 2 vezes dietil. No terceiro carbono da cadeia principal apareceu o metil. Pronto. Terminei o nome das ramificações, agora eu vou para a cadeia principal. Se a cadeia é fechada, você precisa dizer que ela é fechada, identificar aí vai ser de que forma. Se é uma cadeia cíclica, então você começa com a palavra ciclo. 5 carbonos na estrutura pente. Se só tem ligações simples, an e termina com o. Então, ciclopentano. Esse é o nome da nossa primeira estrutura. Vamos à próxima. Cadeia fechada, contendo uma insaturação, que é a ligação dupla, e ramificações. Ramificação aqui com 3 carbonos e ramificação aqui com 2 carbonos. É importante você lembrar a regra da ordem de prioridade. Quando você for numerar a cadeia principal, a prioridade agora não mais será das ramificações. Tem que ser da insaturação primeiro. Então, eu vou começar a numerar bem daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Vamos ver o nome das ramificações. Ramificação com 3 carbonos, propil. Com 2 carbonos, etil. Como tem que ser na ordem alfabética, então o etil vem primeiro. Você coloca aqui, ó, 3 etil. No carbono 2 apareceu o propil. Ó, 3 propil. Terminei o nome das... perdão, aqui é 3. 3 não, aqui é 2 etil. É no segundo carbono. Não, o terceiro mesmo tá certo. Terceiro etil. No 2, propil. Cadeia fechada. Então, aqui, ciclo. 6 carbonos na estrutura X. Só que agora eu tenho uma dupla ligação. Aí, lembra? Ligação simples an, dupla N e tripla in. Então, aqui,
ciclohexeno. Não preciso colocar número aqui para dizer onde está a dupla ligação, porque está entre o primeiro e o segundo carbono. Então, se está entre o primeiro e o segundo, você diz que está no menor número. Está no 1. Se for o 1, não precisa colocar a numeração aqui. Vindo para cá agora. Novamente, eu tenho uma cadeia fechada que contém uma insaturação e tem ramificações. A prioridade aqui, novamente, é da insaturação. Aí, se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, a ramificação vai ficar no quarto carbono. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, então dê prioridade para que o máximo de coisas que você puder ficar com o menor número. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. As ramificações estão no terceiro carbono, ó, e elas são iguais. Eu tenho uma ramificação aqui e outra bem aqui. Ramificação com carbono é metil. Bem aqui também é metil. Para você não escrever duas vezes a mesma coisa, você vai juntar o número e o nome. Então, vai ficar assim, ó, 3,3. Por que eu tenho que escrever o 3 duas vezes? Porque foram duas ramificações que apareceram nele. Então, embora seja o mesmo número, você escreve duas vezes. 3,3, metil mais metil fica dimetil. Não tem mais ramificação, agora cadeia principal. Ciclo. 4 carbonos na estrutura, but. Apareceu a dupla ligação. Vai ser N. Como está entre o primeiro e o segundo, você vai dizer que está no primeiro, então não precisa colocar o número. Então, ciclobuteno. Aqui foi a nomenclatura das cadeias cíclicas, cadeias fechadas. Agora vamos para as aromáticas. A cadeia aromática, toda vida que for uma cadeia assim mais simples, o anel aromático ele vai ser a cadeia principal. Se fosse uma cadeia mais longa ou uma cadeia mais complexa, ele poderia ser ramificações, e as ramificações de anéis aromáticos a gente chama de fenil. Mas aqui não será o caso por enquanto. Então aqui as cadeias aromáticas, toda vida que ela for cadeia principal, o último nome da estrutura, que é esse último nomezinho aqui, você não precisa daquela regra de prefixo, infixo e sufixo. Basta colocar o nome benzeno, que é o nome do anel aromático. Então, primeiro vamos identificar onde estão as ramificações. Aqui eu vou numerar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia ter começado daqui, não teria problema, porque a primeira ramificação ia ficar no 1. Então, pronto. A ramificação que está no carbono 1 e que está no carbono 2, elas são iguais porque cada uma tem 2 carbonos. Então, tanto aqui é etil, como aqui também. Hora da nomenclatura. 1,2 etil mais etil dá dietil. Terminei a ramificação, o nome da cadeia principal, se é o anel aromático, então, benzeno. Olha que simples. Muito fácil, né? Vamos aqui à próxima. Novamente, tenho que numerar as ramificações. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3. Precisaria nem numerar a cadeia principal toda, ó, porque eu sei que é um anel aromático e sempre tem 6 carbonos nele. Então, aqui, ó, se a ramificação que está no 1 e está no 3 são iguais, você vai colocar o número junto e o nome junto, ó. Fica 1,3 metil mais metil, dimetil. Cadeia principal como é aromático? Benzeno. Pronto. Pode ser que em algumas nomenclaturas por aí que você veja alguma questão externa ou até mesmo em livros, eles colocam esse nome aqui tudo junto. Eu separo por hífens, mas isso é porque é padrão da IUPAC. Mas, enfim, se lá tivesse sem o hífen, não tem problema, dá pra você responder do mesmo jeito. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma ramificação em cima com 2 carbonos e tem uma aqui embaixo com 1 carbono. Já que eu vou pela ordem alfabética, então na minha numeração também vou tentar fazer isso. Vou começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramificação que está no carbono 1 é etil e a que está no carbono 4 é metil. Então vai ficar 1 etil. No 4 eu tenho metil. Cadeia principal como é o aromático? Benzeno.
Finalizando aqui, ó, esse anel aromático agora tem 3 ramificações, então vou começar numerando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 1, a ramificação tem 2 carbonos. No carbono 2, eu tenho 1 carbono. E no carbono de número 4, eu tenho 3 carbonos. Como que vai ficar a nomenclatura? A ordem alfabética, ó. No 1, eu tenho etil. No 2, eu tenho metil. E no 4, eu tenho propil. Então, em ordem alfabética, quem vem primeiro é o M ou é o P? M, né? Então, no 2 eu tenho metil e no carbono de número 4 eu tenho propil. Terminei o nome das ramificações, então o nome da cadeia principal, benzeno. Bem aqui eu coloquei uma observação para vocês, ó, quanto aos prefixos utilizados em aromáticos quando eu tenho apenas 2 ramificações. Isso vai valer para o exemplo de número 1 até o de número 3. O de número 4 não, ó, porque você teve 3 ramificações. Se tiver 3 ramificações ou mais, eu não posso utilizar esses prefixos. Que prefixos são esses? Aqui eu tenho o prefixo orto, que é o prefixo para dizer que as ramificações estão na posição 1 e 2 do anel aromático. Prefixo meta, para dizer que a posição é 1 e 3, e para dizer que é 1 e 4. Vamos ver como isso funciona. Quando eu fui numerar aqui as minhas ramificações, deu o primeiro e o segundo carbono, ou seja, posição 1 e 2, orto. Se você não quiser colocar essa numeração e quiser colocar esse nome, também pode. Então, como que ficaria a outra nomenclatura? Ficaria assim, ó. Ao invés do 1 e do 2, você colocaria a palavra orto, ou então só o O, que o leitor já iria entender. Então, ó, orto, dietil, benzeno. Por que orto? Porque no orto eu já iria saber que a posição desse dietil estaria no primeiro e no segundo carbono. Beleza? Aqui no segundo, ó. Quando eu numerei, a posição deu 1 e 3. Então, se der 1 e 3, prefixo meta. Ao invés de você ter colocado esse número, bastaria você ter colocado ó, M. Eu nem vou colocar tudo para não bagunçar muito aqui no quadro, tá? Mas ficaria ao invés do 1 e do 3. Ó, M, que é meta, para dizer que está no primeiro, no segundo e no terceiro carbono. Meta de metil, benzeno. Meta, porque estaria na posição 1 e 3. Aí, se você colocasse a palavra meta, não precisava colocar o número. Aqui, ó, posição 1 e 4. 1 e 4 seria para. Então, como que ficaria aqui, ó? Para, ou só o P. Na hora da nomenclatura, do mesmo jeito, na ordem alfabética. Então, ficaria ó, para, etil, metil, benzeno. Pronto, para eu iria entender ó, que tem uma ramificação no carbono 1 e uma no carbono 4. E a cadeia principal, o benzeno. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixar aí nos comentários. Eu espero que tenha compreendido, que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.